Muito bem, crianças, conforme combinamos, hoje eu vou me esforçar para pregar não apenas para os adultos, mas para pregar também para vocês, tá bom? Eu me preparei, me dediquei para que vocês fossem incluídos na ministração da palavra de Deus hoje, tá? Então fiquem atentos, prestem atenção. O texto que nós vamos ler está no profeta Abacuque. Se você está com a sua Bíblia aí, abra em Abacuque, peça alguém para ajudar você, se você tiver dificuldade de encontrar. Abacuque, no capítulo 1, nós começamos no último domingo uma série de sermões em Abacuque. Então, esse é o segundo sermão da série. Eu vou ler Abacuque, capítulo 1, versos 5 a 17. Ok? Abacuque, capítulo 1, versos 5 a 17. Eu farei a leitura, você vai acompanhar aí silenciosamente, lembrando que eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada, portanto, ligeiramente distinta da sua, se a sua for Almeida Revista e Atualizada, imagino que seja. E a minha sugestão sempre é que você permaneça com a sua Bíblia aberta durante o tempo da explicação do sentido do texto. Eu sempre acho que você terá maior proveito se você acompanhar aí com os olhos à medida em que nós vamos explicando o sentido da passagem. Então eu leio e você acompanha. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis. Fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivos de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então, passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a força. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não têm quem os governe? O inimigo pesca todos com o anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então
Ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê a graça, a bênção da iluminação. Senhor, nós damos-te graças por esse ajuntamento, damos-te graças por tua presença conosco, damos-te graças por tua palavra que acabamos de ler e pedimos agora que o Senhor nos ajude, dando-nos uma boa compreensão do sentido dessas coisas que acabamos de ler. Abra os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Ajuda-nos a contemplar a tua glória nas páginas da Bíblia e transforma-nos segundo a imagem de Jesus. Abençoe as crianças que estão conosco. Dá-nos a graça de pastoreá-las com a tua palavra, com sabedoria, clareza. Ajuda as crianças a amarem o Senhor Jesus, a compreenderem esse momento ímpar que estamos vivendo na tua presença. Ajuda-nos a todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Começamos no último domingo, então, a nossa série de mensagens no livro de Abacuque. E nós vimos no último domingo que a mensagem de Abacuque é chamada de peso. E eu disse que esse peso que está sobre os ombros do profeta talvez fosse por causa da decadência espiritual, do declínio moral do seu país. Ele estava contemplando o esfacelamento moral, espiritual de Judá. Ele busca o Senhor em oração, como nós vimos no último domingo, no último sermão. O último domingo não foi eu quem preguei. Nós vimos ainda que talvez a angústia de Abacuque tivesse um segundo motivo. Talvez não fosse só por causa da situação deprimente de Judá, mas talvez fosse por causa da missão que Deus estava lhe dando. Deus estava dando ao profeta a missão de proclamar uma mensagem de juízo ao seu povo. E é um peso. Levar uma mensagem de condenação e de juízo talvez fosse um peso para o profeta. Mas, irmãos, sabem, eu creio que talvez tivesse um terceiro motivo para essa angústia de Abacuque. Talvez um terceiro motivo fosse a aparente indiferença de Deus em relação à situação de Judá. Isso fica sugerido no modo como Abacuque ora. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver lá no verso 2, texto que consideramos da última vez, e também no verso 3, que Abacuque ora assim: até quando, Senhor, clamarei eu pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Verso 3, por que, Senhor, toleras a opressão? Então, parece que Abacuque está angustiado também com uma aparente indiferença de Deus. Parece que Deus fica em silêncio durante um tempo.
Não sabemos quanto tempo Abacuque orou. Não sabemos quanto tempo Deus ficou em silêncio. Mas esta oração de Abacuque sugere para nós que enquanto ele orava, Deus não respondia. Deus parecia não se importar com a condição de Judá. Mas no texto de hoje nós vamos ver que Deus não estava indiferente ao que estava acontecendo em Judá. O texto de hoje vai nos mostrar que o Senhor se importa com o pecado do seu povo. O texto de hoje vai mostrar que o Senhor estava vendo o que estava acontecendo em Judá. E o texto de hoje vai mostrar que o Senhor não apenas estava vendo, mas já estava tomando providências, já estava agindo a respeito daquilo que estava vendo. Então, olha o verso 5. O Senhor diz: olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. É como se Deus dissesse: eu estou vendo tudo isso. Eu não ignoro o pecado de Judá. Aliás, eu já estou tomando providências. Eu já estou tratando da situação. E quando vocês souberem o que eu estou fazendo nesses dias, vocês vão ter dificuldade de acreditar. É isso que Deus está dizendo aqui. Crianças, sabe que Abacuque ficou impaciente porque Deus estava demorando para responder à oração dele. Abacuque ficou impaciente porque ele orava e Deus parecia que não estava ouvindo. Ele disse: Senhor, até quando? Ele disse: Senhor, até quando? Crianças, esperar é difícil, não é verdade? Coisa difícil é esperar, não é? Todos nós temos dificuldades de esperar. Quando a gente quer uma coisa, não é, crianças? A gente quer aquela coisa na hora. Não é assim? Mas olha, essa passagem aqui está nos ensinando, crianças, que nós precisamos aprender a esperar. Nós precisamos aprender que as coisas não acontecem sempre quando a gente quer. Viu, crianças? Isso é importante. Nós precisamos aprender que é Deus quem manda no mundo e não nós. As coisas não acontecem sempre quando a gente quer. Não é? Às vezes a gente fica como Abacuque, né? Vai demorar muito. Até quando? Não é assim que a gente fica igual Abacuque? A gente quer que aconteça rápido aquilo que a gente quer. Então, hoje, crianças, Deus quer ensinar para vocês que a gente precisa aprender a esperar. Crianças, que ninguém nos ouça, sabe, crianças? Tem gente grande que ainda não aprendeu essa lição. Fica impaciente, fica nervoso quando as coisas não acontecem no tempo que eles querem. Então é por isso, crianças, que eu quero que vocês aprendam isso. Se vocês aprenderem essa lição, isso vai ser útil para vocês para a vida toda. Aprendam que é Deus que governa o mundo e Ele segue a agenda dele, o cronograma dele e não o nosso. Então, às vezes, a gente tem que esperar mesmo. Viu? Muito bem. Então, Deus diz que já estava tomando providências para o problema que afligia Abacuque.
Mas a pergunta é: o que exatamente o Senhor estava fazendo? Que tipo de providência o Senhor estava tomando? No verso 5, Deus dá uma pista do que ele estava fazendo. Olha aí o verso 5, ele diz: olhem entre as nações e vejam. Essa é a pista. Olhem entre as nações e vejam. Irmãos, é que naqueles dias o mapa da geopolítica estava mudando rapidamente. As duas grandes potências mundiais daquela época eram a Assíria e o Egito. Mas uma terceira força já estava surgindo no cenário mundial: a Babilônia. No nosso texto é chamada aqui de os caldeus. Verso 6, é a Babilônia. Em 612 a.C., Nínive, que era a capital da Assíria, uma das potências mundiais da época, foi invadida. Nínive foi invadida, foi destruída, depois de ser sitiada por 3 meses por uma aliança entre 2 povos emergentes, os medos e os babilônios. Este evento significou o fim do poderoso império assírio, que havia dominado a região por séculos. Em 605, a outra superpotência, o Egito, se sentindo ameaçado por essas forças emergentes. O rei do Egito era o faraó Neco. Então ele, se sentindo ameaçado pela política expansionista dos caldeus, resolve se levantar contra eles. Mas não deu certo. O Egito foi derrotado pela Babilônia na famosa Batalha de Carquemes. E desde então, Babilônia se tornou a grande superpotência mundial da época. A geopolítica estava em ebulição. Deus diz: olhem entre as nações e vejam. Prestem atenção nas mudanças da geopolítica. Percebam o que eu estou fazendo. Irmãos, as mudanças na geopolítica não são casuais. Deus estava mexendo as peças no tabuleiro. A ascensão dos caldeus no cenário mundial não era resultado apenas de políticas expansionistas dos povos. Não era apenas sede de poder dos reis, mas era resultado do agir de Deus. Olha o versículo 6 aí, Deus diz: pois eis que trago os caldeus. Durante séculos, os caldeus não passaram de um pequeno povo sem muita relevância nos negócios internacionais. Mas agora, os caldeus começam a ter relevância no cenário mundial. E por isso Deus diz: prestem atenção no que está acontecendo, vejam as nações. Eu estou levantando os caldeus. Eu estou levantando uma nova potência mundial. E isto não é por acaso. Irmãos, é Deus quem levanta os reis. É Deus quem abate os reis. É Deus quem estabelece reinos.
É Deus quem põe fim a reinos. A história não está à deriva. Deus estava levantando os caldeus com o propósito de usá-los como vara da sua disciplina contra Judá. Por isso o Senhor diz aí no verso 5, olhem entre as nações e vejam. Prestem atenção nas mudanças da geopolítica. Percebam o que eu estou fazendo. Este mover das peças no tabuleiro da geopolítica era o prelúdio do juízo de Deus contra Judá. Então Deus não estava indiferente, como imaginou Abacuque. Não é que Deus não estava se importando com o pecado de Judá. É que Deus é paciente. Deus é longânimo. Deus é assaz benigno. Mas a paciência de Deus chegou ao fim. Ele já está preparando a vara da disciplina. Durante muito tempo ele advertiu o seu povo, mas Judá não deu ouvidos. Agora, o cenário da disciplina está sendo montado. Jeremias foi contemporâneo de Abacuque. Veja o que Deus diz por meio dele à cidade de Jerusalém. Eu vou ler Jeremias capítulo 15, verso 6. Jerusalém, você me rejeitou, diz o Senhor. Você voltou para trás. Por isso, levantei a mão contra você e a destruí. Cansei de ter compaixão. Deus falando para Jerusalém, capital de Judá. Nós lemos ainda há pouco, no momento de confissão de pecados, Jeremias 7, de 1 a 15. Esse é o contexto de Abacuque. É Deus falando com Judá e dizendo, eu tenho avisado e vocês não me ouvem. Vá lá em Siló, vai ver o que eu fiz lá por causa do pecado de Israel. Eu vou fazer com vocês como eu fiz com Siló. Nós lemos até o verso 15. Mas veja o verso 16 de Jeremias 7. Nós fomos só até o 15, não lemos o 16. Mas no 16 Deus diz a Jeremias, quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração. Não insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Chega, a paciência de Deus esgotou e ele agora está preparando uma nação que vai exercer juízo contra Judá. Irmãos, a impaciência de Abacuque que orava dizendo, até quando, Senhor? É um indicativo que durante todo esse tempo Deus estava esperando que Judá ouvisse as advertências dos profetas. Que Judá se arrependesse do seu pecado. Mas o povo continuou no seu pecado, por isso Deus diz a Jeremias, pode parar de orar por Judá. Martin Lloyd-Jones, comentando essa passagem, ele diz que quem não ouve o convite da graça, vai ouvir a trombeta do juízo. Quem não ouve o convite da graça, vai ouvir a trombeta do juízo. Vários profetas, como Abacuque e Jeremias, foram enviados a Judá.
alertá-lo do seu pecado, convidá-lo ao arrependimento. Mas ele fez ouvidos moucos à voz do Senhor. E agora Deus diz, olha entre as nações. Esse movimento na geopolítica é o prelúdio do juízo. Quem não ouve o convite da graça, vai ouvir a trombeta do juízo. Deus vai tocar a trombeta do juízo contra Judá. Crianças, olhem para mim, crianças. Aprendam aqui, crianças. Deus é muito bom, sabe, crianças? Muito bom. Deus é muito paciente, longânimo, assaz benigno. Mas sabe que a gente corre o risco de confundir a paciência de Deus com indiferença? A gente corre o risco de abusar da paciência de Deus. A gente corre o risco de achar que ele não se importa, que a gente pode fazer o que quiser. Deus é um banana mesmo. Percebe? A gente corre o risco de achar que Deus não se importa. Crianças, Deus é bom. Mas crianças, Deus é santo. A bondade dele é uma bondade santa. Viram o versículo que nós vimos no início do culto hoje? Que diante de Deus, no culto, a gente tem que ficar reverente, respeitoso. Deus gosta de ser respeitado. Ele é um pai amoroso, mas ele quer que a gente entenda que ele é Deus e nós não somos. Então, ele precisa ser respeitado. É por isso, crianças, que a gente insiste com vocês, para que vocês entendam o que está acontecendo aqui. Nós estamos na presença de Deus. A gente não pode vê-lo, mas ele está aqui. Estamos na presença dele de uma maneira especial. Então, a gente precisa se lembrar que Deus é fogo consumidor. Deus é perigoso. Ele precisa ser respeitado e temido. A gente precisa considerar, como diz o apóstolo Paulo, tanto a bondade quanto a severidade de Deus. Essas duas coisas precisam andar juntas. Bondade e severidade de Deus. Se você olhar para a cruz do Calvário, você vai ver o quanto Deus é bom. O amor dele está manifestado naquela cruz. Agora, se você olhar para a cruz do Calvário, você vai ver o quanto Deus odeia o pecado. O quanto ele é severo com o pecado. Então, considere essas duas coisas. A bondade e a severidade de Deus. A Bíblia diz que não podemos abusar da paciência de Deus. De Deus não se zomba. Crianças, quais foram as duas lições que nós aprendemos hoje? Primeira lição, é preciso aprender a esperar. Viu? Segunda lição, Deus é bom, mas Deus é santo. Nós precisamos temer ao Senhor. Entendeu? Muito bem, muito bem. Estou gostando de ver as crianças hoje. Que ótimo. Estou gostando desse negócio aqui. Muito bem, vamos para a terceira e última lição, crianças. Não é? Vamos ver aqui como o Senhor descreve os caldeus, o povo que ele estava preparando para ser instrumento da sua disciplina, não é? Então, veja aí como é que ele descreve esse povo. O verso 6, ele descreve os caldeus como uma nação cruel e impiedosa. Os caldeus eram muito violentos. Era um exército sanguinário. O verso 7 diz que os caldeus não respeitavam lei alguma. Eles eram lei para si mesmos. Ou seja, eles faziam o que bem entendiam, do jeito que quisessem, não respeitavam ninguém, não temiam nem a Deus. Era um povo ímpio, um povo violento. O verso 8 diz que os cavalos
e os cavaleiros dos caldeus iam destruindo tudo por onde passavam. O verso 9 diz que eles vêm para fazer violência e vão dominando os povos, vão ajuntando os povos dominados como se ajunta areia. O verso 10 diz que os caldeus zombam dos reis e zombam das fortalezas, isso é, não há exército que possa detê-los. Então, este é o povo que Deus está levantando para disciplinar Judá. Esta é a nova potência mundial que está surgindo no cenário e vai causar muitos males a Judá. No próximo sermão, talvez a gente mostre como é que isso aconteceu. Mas todos vocês conhecem a história de Daniel, dos seus amigos que foram levados para a Babilônia, quando Nabucodonosor, chicote de Deus, contra Judá, invadiu Jerusalém e levou cativo o povo de Deus. Mas esse é o povo que está sendo preparado e que Deus usaria para corrigir Judá. Isso vai ser terrível. Vai causar muita dor e sofrimento. E o pior, é um povo ímpio que não teme a Deus que vai fazer isso. Irmãos, Abacuque fica sem entender. Vejam a segunda parte do verso 12 e o verso 13. Abacuque diz, quando Deus revela isso para ele, ele diz: ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo? Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina? Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão? Por que então toleras os traidores? Por que te calas, Senhor, quando perversos devoram aqueles que são mais justos do que ele? Abacuque diz: como assim, Senhor? Como assim? O Senhor vai usar a impiedade dos caldeus para corrigir o teu povo, para tratar com aqueles que são menos ímpios do que eles. Se houve um momento que Abacuque estava confuso com o silêncio de Deus, com a aparente indiferença de Deus, agora Abacuque está confuso com o método que Deus vai usar para disciplinar o seu povo. O jeito de Deus fazer as coisas pode muitas vezes parecer estranho para nós. Como diz Isaías, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Mas nós precisamos acreditar que o jeito de Deus é mais sábio do que o nosso. Irmãos, uma das mensagens do livro de Abacuque é: o justo viverá pela fé e não pelo que vê. Crianças, essa é a última lição. Crianças, às vezes Deus faz coisas que a gente não gosta, sabe? Às vezes ele faz coisas que a gente não gosta, a gente até estranha. Às vezes Deus age de modo muito estranho, a gente fica confuso, igual Abacuque, porque parece que o jeito de Deus está todo errado. Mas aqui, nós precisamos aprender uma lição. Mesmo quando o jeito de Deus parece estranho, nós precisamos acreditar que o jeito dele é um jeito bom de fazer as coisas. Nós precisamos acreditar que, mesmo quando parece que está tudo errado, Deus está fazendo coisas boas e belas. Então, crianças,
Quando acontecer lá na sua vida alguma coisa que você não gosta, acredite que Deus está fazendo coisas boas por meio daquilo que você não gosta. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, se você ama a Deus e se você é um eleito dele, acredite que as coisas que ele faz que parecem loucura é para a glória dele e para o seu bem. Daqui a pouco, nós vamos participar da Santa Ceia. A Santa Ceia é para lembrar a cruz do Calvário, o sacrifício e a obra redentora de Jesus. A cruz do Calvário é um belo exemplo desse jeito estranho de Deus agir. Pensem comigo, crianças, pensem comigo. Pensem na cruz do Calvário, pensem. Que coisa triste aconteceu lá na cruz, não é verdade? Coisa triste. Quanta dor, quanta injustiça estava acontecendo lá naquela cruz. Muita maldade foi praticada naquele dia contra um homem que também é Deus e que nunca fez nada errado. Todo o processo que condenou aquele homem foi uma verdadeira farsa. O que aconteceu naquela cruz foi uma execução criminosa de um homem justo por mãos de ímpios. A gente poderia olhar para a cruz e falar igual a Abacuque, né? Senhor, o Senhor é tão puro de olhos que não pode suportar o mal, que não pode tolerar a opressão. Como é que o Senhor tolera? Como é que o Senhor te calas quando os perversos devoram esse justo? Não poderíamos falar do mesmo jeito? Mas naquela cena triste, de impiedade, homens ímpios praticando impiedade e injustiça, Deus estava fazendo uma coisa bela. Deus estava reconciliando o mundo com Ele mesmo. Deus estava nos salvando dos nossos pecados. O nosso Deus às vezes tem um jeito estranho de fazer as coisas, não tem? Esse foi o jeito que Ele escolheu para nos salvar, usando mãos de homens ímpios, homens praticando impiedade. Quando a vida tomar um rumo que você não gosta, quando as coisas acontecerem de um jeito que você acha estranho, lembre disso. Por meio da crueldade e da impiedade de homens maus, Deus estava redimindo um povo para si. Ele estava usando toda aquela maldade para nos salvar dos nossos pecados e nos reconciliar com Ele. Lembre disso. Se a vida tomar um rumo que você não gosta, quando Deus fizer coisas que pareçam estranhas aos seus olhos, simplesmente creia. O justo viverá por fé. Creia que Deus sabe o que está fazendo. Creia que Ele ama você. Creia que o jeito dele é sempre melhor do que o nosso. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a aprender essas 3 lições juntamente com as crianças. Deus está governando o mundo de acordo com o cronograma dele. Às vezes, ele não faz as coisas no nosso tempo. Aprenda a esperar. Deus é aquele que
está governando o mundo de maneira santa. Deus é bom, mas Deus é santo. Precisamos considerar a sua bondade e a sua severidade. E aprendamos que o jeito de Deus, mesmo que estranho, é sempre o melhor. Que Deus nos abençoe. Amém.